audiência. Quero acusar preliminarmente a presença de representantes dos que eu estou vendo. Representantes do gabinete do vereador Bruno Lessa, representante da vereadora Verônica, aqui ao meu lado o vereador Renatinho, representação do gabinete do deputado estadual Flávio Serafini, o companheiro Francisco, os amigos Chicão, apesar dele ser desse tamaninho, um Chicão parece um grandão, né? Mas resolve tudo, esse garoto. O doutor Marcelo Ferrari, da OAB, estou identificando aqui a presença, o Tinoco, você está recolhendo as representações, para que depois a gente cite. A gente precisa identificar para a composição da mesa e iniciarmos de maneira organizada, mais organizada possível, essa discussão. O objeto da audiência pública, em primeiro lugar. Vou ler aqui o edital. Audiência pública aprovada pelo conjunto dos vereadores, em sessão plenária específica, em que esse foi um dos temas de deliberação. O edital, assinado em 18 de março de 2019, com o seguinte objetivo: o presidente da Câmara Municipal de Niterói, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 38, inciso 14, convida o prefeito do município de Niterói, o procurador-geral do município, Dr. Carlos Raposo, a secretária municipal de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle, senhora Giovana Victor, na ocasião era a Giovana Victor. Se eu não me engano, ela está interinamente substituída pela... que é a sub dela. E a doutora Giovana Victor assumiu a Secretaria de Fazenda no lugar do Pablo, que se deslocou para uma outra atividade pública, que eu acho que é no Sul, né? Nem conversei com ele antes dele sair. Convidamos também o secretário municipal de governo, o senhor Conte Bittencourt, que está em viagem, mas está aqui representada por Dulce Galindo. Você está representando o secretário Conte. O superintendente do Patrimônio da União do Estado do Rio de Janeiro, senhor Leonardo da Silva Moraes, que encaminhou ofício aos nossos gabinetes explicando por que ele não vem, mas explicando também qual é o papel do SPU no contexto dessa discussão que nós vamos fazer. Eu vou ler para vocês. O presidente da Neutur, José Guilherme de Vale Azevedo, que eu não sei se está aí. Não está. Mudou também? Rapaz, vocês estão mudando muito. E depois o pessoal vai achar que a Câmara de Vereadores não fiscaliza nada, não está fiscalizando nem as mudanças. Novos talentos. Mas tem representante da Neutur? Você? Tá. Você é o presidente agora? Que abacaxi, hein? Uma parte, não, é relevante a presença da Neutur, porque durante muitos anos a Neutur foi a responsável pelas relações entre o governo e os quiosqueiros, no mínimo de Charitas, que é o lugar onde eu tenho a minha casa e sei do acompanhamento ao longo do tempo, nessa relação governo e quiosqueiros. Não é essa a relação que tem com outros setores da cidade, como, por exemplo, Praia de Caraí. Mas isso, no transcurso da audiência, a gente conversa. José Guilherme, representante da Associação dos Permissionários de Quiosques de Niterói, APQN, Associação dos Quiosqueiros de Cambuinhas, tem uma associação de quiosqueiros de Cambuinhas, Associação dos Quiosqueiros de Taquatiara, a Associação dos Quiosqueiros de Itaipu e todas as demais representações dos permissionários, trabalhadores e frequentadores de quiosques da cidade. Os vereadores dessa Casa Legislativa, os munícipes e representantes das entidades da sociedade civil do município de Niterói para esta audiência pública legislativa, que estará se realizando hoje, dia 25 de março, no plenário desta Casa Legislativa, com horário previsto para as 19 horas. A presente audiência se faz necessária para debates e esclarecimentos sobre a regularização e requalificação dos quiosques da orla da cidade,
de acordo com o requerimento de número 10 de 2019, de autoria do vereador Paulo Eduardo Gomes e coautoria do vereador Gesivaldo Ribeiro de Freitas, o nosso companheiro Renatinho. Ainda como preliminar e antes de... Bom, eu vou compor logo a mesa, tá? E a gente vai passando as informações antes da gente abrir para a intervenção da mesa e para a intervenção dos presentes. Queria convidar Patrícia Esteves, vice-presidente da Associação dos Quiosqueiros de Quiosque Niterói. Patrícia, que está chegando ali pela esquerda. Quanto tempo a gente não se vê, né? Eu também não vou no quiosque lá de Charitas há um tempão. E parece que a gente é vizinho. Santo de casa não faz milagre, né? Tudo bem, Patrícia? Tudo. Dulce Galindo, representando a Secretaria de Governo. O Luiz Fernandes, presidente da Neutur. E o companheiro engenheiro Cláudio Lírio, representante, superintendente da CLIN, representando a Companhia de Limpeza Urbana. Além das autoridades e representantes da sociedade que estão na mesa, foram convidadas outras autoridades, e entre elas a Superintendência, o Serviço do Patrimônio da União, que várias pessoas chamam de nomes os mais diferentes possíveis, e também o Ministério Público Estadual, responsável pela tutela coletiva dos interesses difusos da área de urbanismo e ambiente, que são as duas áreas que abrangem a discussão geral de ocupação da orla e, em particular, a ocupação da orla com os quiosques, que é uma atividade econômica exercida na cidade de Niterói, assim como em várias orlas de várias cidades do Brasil e do mundo. Mas eu vou começar pela leitura do ofício assinado pelo senhor Paulo da Silva Medeiros, que é o superintendente da SPU. Ofício número tal, Rio de Janeiro, 22 de março, ao senhor Paulo Eduardo e ao senhor Renatinho, Câmara Municipal de Niterói. Assunto: convite para audiência pública. Ele anexa o extrato da publicação do termo de adesão do município de Niterói, através da figura do prefeito Rodrigo Neves, o termo de adesão do município de Niterói ao projeto Orla. E aí ele segue no ofício dele com o seguinte conteúdo: ilustríssimo senhor, cumprimentando cordialmente e sentindo-me honrado pelo convite, participo que, em face de inúmeros compromissos anteriormente assumidos, não poderei comparecer à referida audiência pública. 2. Informo que a gestão das praias do município de Niterói foi deferida, foi aprovada em 24 de novembro de 2017, data da publicação no Diário Oficial da União, por meio do termo de adesão de praia, anexo, com assinatura em 7 de agosto de 2017. Então, o compromisso do município de Niterói ao aderir ao projeto Praia significa um compromisso assumido com a União de, a partir desse momento, começar a administrar, com prazos definidos no próprio termo de adesão, administrar todas as atividades, sejam elas de ocupação do território e com atividades econômicas ou não, das praias, porque não é apenas isso. Praia significa lazer, significa prática de esporte, a definição e defesa de espaços para a prática de esporte, sem prejudicar. Tem os banhistas, tem um conjunto de regras de deveres e direitos do município, deveres e direitos da Superintendência da União em relação aos chamados territórios de marinha, que, sendo propriedade e administrados pela União, através desse termo de adesão, passa a ser administrado pelo município. Então, repetindo, informo, diz o superintendente, que a gestão das praias do município de Niterói foi deferida em 24 de novembro de 2017, data de publicação do Diário Oficial, por meio do termo de adesão de praia, anexo,
com assinatura em 7 de agosto de 2017. O item mais importante vem agora, e a partir dele a gente tem a exata noção, com a visão do Serviço de Patrimônio da União, do porquê e da principal razão desta audiência pública. Tal assunto encontra seu regramento legal estabelecido no artigo 14 da Lei Federal 13.240, governo da Dilma Rousseff, de 30 de dezembro de 2015, além do artigo 15 da mesma lei, que transfere aos municípios e ao Distrito Federal os logradouros públicos pertencentes a parcelamentos do solo para fins urbanos, aprovados ou regularizados pelo poder público local e registrados nos cartórios de registro de imóveis, localizados em terrenos de domínio da União. Portanto, todas as ações relativas ao assunto da audiência já encontram-se sob a égide da Prefeitura de Niterói. Em outras palavras, não temos mais o que discutir com o Serviço de Patrimônio da União, que vai gerenciar os deveres do município ao aderir ao projeto e a contrapartida dos deveres da União nesse termo de adesão. Mas, claramente, esse assunto que nós vamos discutir no dia de hoje é única e exclusivamente da alçada dos moradores de Niterói, os munícipes de Niterói e da Prefeitura de Niterói, não cabendo à Superintendência de Patrimônio da União do Rio de Janeiro propor qualquer ação. Então, o que a gente vem a discutir e deliberar são da alçada dos munícipes de Niterói, os interesses ambientais e urbanísticos da cidade de Niterói e do governo que foi eleito pela população para gerenciar e administrar esse termo de adesão. Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os nossos protestos de estima e consideração. Esse é o ofício encaminhado pelo SPU, pela Superintendência de Serviços de Patrimônio da União. O termo de adesão, e aí quem tiver interesse em ter uma cópia, pode deixar nas anotações, e-mail, etc., a gente pode encaminhar depois. Naquilo que tem relevância para nós iniciarmos a audiência pública, ouvindo a mesa e ouvindo as pessoas, o termo de adesão, que foi assinado na data que eu já defini, identificação do município, quem assinou em nome do município foi o prefeito Rodrigo Neves, a cláusula primeira do objeto. Qual é o objeto deste termo de adesão? O presente termo de adesão tem por objetivo... O presente termo de adesão tem por objetivo transferir ao município a gestão das praias. Esse é o objeto, na cláusula primeira. Na cláusula segunda, da finalidade. O presente termo de adesão tem por finalidade estabelecer condições para uma melhor gestão dos espaços litorâneos, ensejando uma melhoria continuada, orientada para o uso racional e a qualificação ambiental e urbanística desses territórios. É esse o objetivo. Cláusula terceira, e eu vou encerrar para partir para outros elementos indispensáveis ao início da audiência de todos que estão aqui, da própria mesa, através de suas manifestações. Das obrigações do município. São deveres do município. Aí tem vários deveres do município assumidos com a União, ao aderir a esse termo. Mas os mais importantes, e é necessário que a cidadania, não só os quiosqueiros, mas os cidadãos como um todo, que frequentam as praias, que tem as praias como espaço de lazer, tem que ter em mente as responsabilidades do município. Entre elas, as mais relevantes, eu vou destacar uma do inciso 5º, disponibilizar e manter atualizadas no sítio eletrônico institucional do município, o site oficial da Prefeitura, já existente ou necessariamente a ser criado, no caso de Niterói já existe, as seguintes informações relativas às áreas objeto do presente termo, quando couber. Em até 180 dias após a assinatura do termo de adesão, o que deve constar para que toda a população saiba, não apenas os frequentadores, mas os usuários economicamente da orla. A1. Plano diretor do município, lei de diretrizes urbanísticas ou outra norma que trate do uso e ocupação do solo para os municípios
que não dispõe do plano diretor. Niterói acabou, com muito atraso, de aprovar o seu plano diretor e analisar os vetos colocados pela Prefeitura e derrubou todos os vetos apresentados. Nós temos um novo plano diretor em Niterói. Em relação a esse plano diretor, nós vamos destacar algumas das questões que foram objeto de emenda e aprovação pelo conjunto dos vereadores, em particular em relação à ocupação da orla pelos quiosqueiros. Mas o Código de Obras do Postura tem que estar no sítio oficial, no site da Prefeitura, o plano de gestão local de ordenamento da orla, que é algo que a gente vai tratar, o ordenamento de ocupação da orla, ou o plano de gestão integrado do projeto Orla. Contratos e termos vigentes firmados com terceiros com as respectivas licenças ambientais, se couber. Outro item, espaço amplamente divulgado para reclamações e denúncias dos cidadãos, devendo responder regularmente àquelas demandas sociais. E um conjunto de outros prazos a partir do termo de adesão que no site oficial da Prefeitura deve constar. No que nos interessa em particular, do plano diretor recém-aprovado, levado à sanção do prefeito, submetido à sanção do prefeito, veio devolvido à Câmara com alguns vetos, e na última sessão legislativa da quinta-feira passada, o conjunto dos vetos apresentados pela Prefeitura, o conjunto desses vetos foi derrubado pelo conjunto dos vereadores. Mas no que diz respeito e nos interessa para essa discussão, é o artigo 25, que trata da macroárea marinha de uso intensivo, que compreende a área costeira da Baía de Guanabara, abrangendo a orla e as áreas marinhas adjacentes da região norte e praias da Bahia. As áreas adjacentes aos bairros da orla da Bahia são todas as praias oceânicas, da embocadura da Bahia para a esquerda, e ao norte as áreas que envolvem Ponta da Areia e a parte do centro da orla de Niterói, e todas essas áreas adjacentes. Parágrafo único. São objetivos específicos da macroárea marinha de uso intensivo, a orla que nós estamos tratando. Inciso 15. Regularizar, vou repetir pausadamente, regularizar, o que significa que nem todos estão regularizados, por isso a participação da Associação de Quiosqueiros, a participação da Neutur com a experiência acumulada, a participação da Secretaria de Governo e do companheiro representante da CRIM se faz presente no que diz respeito a essa discussão. O inciso 5º diz categoricamente no plano diretor, regularizar e requalificar quiosques na orla, em diálogo com os quiosqueiros que ali trabalham, assegurando sua manutenção e implantar infraestrutura para atendimento ao turismo, inclusive com previsão de instalação de sanitários públicos. Então, este inciso 15, que eu vou repetir, que tem como objetivo dessa macroárea marinha regularizar, então, que não tiver regularizado, de que maneira nós vamos tratar essa regularização? Governo, quiosqueiros, sociedade, regularização e requalificação de quiosques na orla, em diálogo com os quiosqueiros que ali trabalham. Em outras palavras, não cairá sobre a cabeça da população, pelo desejo do plano diretor, não cairá na cabeça da população nem dos quiosqueiros uma regra de cima para baixo. Essa regra haverá de ser discutida democraticamente através de fóruns que serão criados pelo governo, com a participação do Poder Legislativo, é claro, mas criados pelo governo para dialogar e serão acompanhados pelo próprio Ministério Público. O promotor Luciano Matos, que é responsável pela tutela coletiva dos direitos difusos da área ambiental e urbanística, comunicou que não poderia vir essa reunião, porque teria um outro compromisso no Rio de Janeiro, mas pediu antecipadamente cópia do DVD com todo o conteúdo da audiência pública, para que ele, que está voltando como titular dessa área, ele possa acompanhar, porque inclusive fez uma observação: poxa, Paulo, quando eu saí daqui para ser presidente da Associação dos Promotores, a discussão do projeto Orla
ficou para trás. Eu volto alguns anos depois e nós continuamos com o mesmo tipo de omissão no tratamento adequado da ocupação do território da Orla de Niterói. Então, ele vai, inclusive, acompanhar. Então, esse é o objetivo da audiência, sendo que uma importante discussão que a gente vai ter que fazer, em 2008, no final do governo Godofredo Pinto, nós aprovamos a Lei 2624, que estabeleceu o Código de Posturas de Niterói, e entre as várias seções do Código de Posturas de Niterói, que é uma lei de 2008, que foi aprovada bem antes, e agora em 2018 e 2019, nós aprovamos o novo plano diretor. O Código de Postura de Niterói já tinha uma seção inteira, a seção de número 9, tratando dos quiosques. E nem tudo que está tratado no Código de Postura se transformou em concretude. Por isso, a combinação do que está no Código de Postura, a combinação do que está no plano diretor recentemente aprovado, justifica esta audiência como a primeira de uma série, de tantas quanto forem necessárias. E eu vou ler alguns dos tópicos antes da gente iniciar uma primeira abordagem da mesa, e eu vou ler alguns pontos que constam do Código de Postura. No artigo 190, essa seção tem por finalidade disciplinar o comércio em quiosques em logradouros públicos do município de Niterói. 191. A administração municipal definirá os locais onde poderão ser instalados os quiosques, os modelos e o tipo de comércio a ser praticado. Artigo 192. O licenciamento de quiosques em áreas públicas será feito pelo órgão competente da administração municipal. 193. No alvará de autorização temporária, deverão constar nome ou razão social do titular, localização, dimensões e área a ser ocupada, horário de funcionamento, estou falando de algo que está definido em 2008, número de inscrição municipal, número do processo de concessão do alvará, atividades a serem exercidas, quantidade de módulos autorizados, restrições, se for o caso, e prazo de validade da licença temporária. Parágrafo único. O alvará de autorização temporária deverá ser mantido no quiosque em local visível e exibido à fiscalização quando necessário. Os funcionários que trabalharem nos quiosques deverão manter-se devidamente trajados e calçados, conforme a legislação própria, e por aí vai. Então, o Código de Postura de 2008 já estabelece, numa seção própria, um conjunto de definições para o funcionamento dos quiosques. O plano diretor define um diálogo com os quiosqueiros para que nós avancemos na regularização da ocupação do território. E, a partir daí, a gente faz essa primeira audiência pública como pontapé inicial de algo que nós esperamos superar os vários anos em que essa discussão está na pauta, na ordem do dia, e nunca sai do papel, não dando tranquilidade, não só aos usuários, mas em especial àqueles que nós chamamos de quiosqueiros, que exercem atividade econômica tão importante quanto qualquer outra que existe do lado de lá da praia, do chamado comércio formal, com autorizações e alvarás definitivos. É bom a gente também ter em mente, em particular os quiosqueiros, que o fato da licença ser temporária não significa nenhum demérito. O uso e ocupação de espaços públicos em todas as atividades, em qualquer município, tem caráter precário e temporário, mesmo que ele se repita indefinidamente. É assim nas bancas de jornal, nos quiosques que são autorizados e por aí vai. São sempre autorizações precárias e temporárias, porque o solo é público. É diferente de uma propriedade em que o titular compra aquele terreno, constrói uma casa num bairro que tem definição de residencial ou comercial. É diferente. Isso não é nenhum demérito. E o fato de ser temporário não significa que nós não possamos construir juntos algo que seja permanente. São
15 para as 8, nós somos na mesa, além do vereador Renatinho, que terá um espaço, quando assim o desejar, mais na frente na audiência, Renatinho. Vamos dividir os espaços na mesa. Quanto tempo? Eu vou partir pelos quiosqueiros, que mais os que sentem na pele a necessidade disso. Você acha que você pode fazer uma abordagem em 10 minutos? Tá bom? Tá bom. Pode ser Dulce, pode ser Lírio. 10 minutos para cada um da mesa. E a gente, tá bom assim? É mais para ela, porque as demandas virão dos quiosqueiros, virão dos representantes dos quiosqueiros, e a mesa se julgar nessa primeira abordagem e fala alguma coisa, senão a gente passa depois que a gente ouvir a população. Por favor, Patrícia. Prazer ter você aqui, Patrícia. Prazer é todo nosso, Paulo. Eu quero iniciar minha fala dizendo que hoje eu estou como vice-presidente da Associação dos Quiosqueiros de Niterói, né? Mas nessa audiência estou representando a nossa presidente, a Regina Abreu, que por uma questão de saúde não pode estar aqui nesse lugar. Ela vai se internar amanhã para uma cirurgia exatamente relacionada à questão de cordas vocais, está com dificuldade para falar, então é por isso que a gente está aqui representando ela. Eu quero agradecer a presença de todos os companheiros, clientes e amigos que estão aqui conosco. É bonito ver essa casa assim cheia, porque a gente tem um processo de luta de mais de 30 anos. Então é uma longa história de batalha nessa cidade para a gente ter direito a uma coisa que deveria estar para lá de garantido, que é o direito à dignidade, ao trabalho. É isso que a gente veio buscar nessa casa hoje. Quero cumprimentar a mesa, claro, na pessoa do vereador Paulo Eduardo, estendendo ao vereador Renatinho e aos demais que estão compondo a mesa, né? E esse processo, né, está se dando há mais de 20 anos. É o reflexo mesmo da luta pelo direito ao trabalho, a dignidade da pessoa humana, direito à cidadania e respeito a todos os nossos companheiros que trabalham no quiosque, que em sua maioria, eu quero registrar muito isso, tem entre 50 e 80 anos de idade. Nós não temos nas nossas praias, trabalhando no quiosque, jovens, né? Os jovens que lá estão por uma questão de ser uma economia familiar, né? Então, o pai é o permissionário do quiosque e aí tem a sua esposa, os seus filhos, os seus netos trabalhando no quiosque por ser identificado de fato a nossa realidade como uma economia familiar. Então, é muito importante isso, porque há pouco tempo, né, há coisa de 1 ano e meio atrás, a gente estava na iminência, na Praia de Charitas, por exemplo, da derrubada de todos os quiosques por uma questão de ordem judicial. E aí eu deixo aqui uma pergunta que é: o que uma pessoa com 60 anos, com 70 anos faz hoje no nosso país, no nosso município, para se inserir no mercado de trabalho, né? Tendo sua vida inteira sido dedicada a trabalhar no quiosque. Então, o ofício desse indivíduo é atender pessoas, o que ele entende de peixe, de receber, de ser cordial, e aí você muda essa vida como hoje, nessa dificuldade que a gente sabe da inserção no mercado de trabalho. Eu queria fazer assim, uma breve leitura de um recado da nossa presidente, que é uma fala que ela sempre expõe e eu acho importante a gente registrar. Como diz nossa presidente, não temos nenhuma objeção quanto ao possível projeto de reurbanização e melhoria dos quiosques. Gostaríamos de ter acompanhado o desenvolvimento da cidade para podermos atender a população, prestando um serviço de melhor qualidade e até mesmo nos adequarmos para receber a demanda de turismo, conforme a cidade vem buscando desenvolver, a fim de se tornar um polo turístico. É com muito pesar que sejamos vistos de forma marginalizada. A atual situação dos quiosques já não atende à necessidade estrutural para o desenvolvimento de um trabalho com excelência. Contudo, a atual legislação municipal não nos permite fazer melhorias. Com isso, ficamos atrelados à gestão da prefeitura e aguardando solução quanto à garantia da nossa permanência e de melhores condições de trabalho.
quero registrar publicamente que nós quiosqueiros amamos nossas praias, queremos preservá-las e torná-las um lugar aprazível, lindo. Queremos o melhor para oferecer o melhor. Regina Abreu. Bom, essa audiência é mais uma etapa dessa luta pela garantia do trabalho dos quiosqueiros que estão aí instalados nos quiosques da Orla de Niterói. Outra coisa que eu queria registrar é que cada praia tem a sua história, a sua vida, né? Cada praia tem também a sua própria organização. Nós somos praias com muitos quiosques, tem praias que são muito longas, como Camboinhas, como Piratininga. Então, eles têm um grupo, né, que se associou, embora não sejam associações formalizadas, mas que se mantêm conectadas. A APQN, que é a Associação de Permissionários das Praias de Niterói, ela é uma associação organizada com o CNPJ há mais de 20 anos. Tá? E ela é formada com uma diretoria colegiada, ou seja, nós temos na direção hoje da APQN um representante de cada praia, né? E há essa interligação entre 84 quiosques das praias de Niterói. Então, só para saber que a gente não está aqui representando só Charitas, só Piratininga, nós estamos aqui representando todas as praias de Niterói. Tá? Então, a gente tem esse diálogo, vem buscando construir, não é uma tarefa fácil, né? Mas a gente tem tido uma boa adesão com relação a isso. O vereador Paulo Eduardo falou de uma grande conquista que a gente teve com relação ao plano diretor, né? De fato, foi uma grande conquista. A gente passou a ter, dentro do plano diretor da cidade, o reconhecimento da existência do quiosque, né? De que ele faz parte dessa estrutura urbanística da cidade. E mais, garantiu, a partir dessa nova lei, a construção efetiva do diálogo que a gente tanto busca com a prefeitura, né? Ao longo de mais de 20 anos, a gente vem buscando, hoje é o prefeito Rodrigo Neves, mas ontem, né, não era, e isso não é uma coisa que se começou nessa gestão, né? Data de mais de 20 anos a construção de diálogo com essa prefeitura, e me entristece dizer sem muita efetividade, sem que a gente tivesse muitas respostas. E aí, falando do plano diretor, a gente quer agradecer a comissão que conduziu as audiências do plano diretor, teve audiência na cidade inteira e a gente teve representação dos quiosques em todas essas audiências, eu poderia assim dizer. E agradecer, então, a comissão que conduziu, na pessoa do vereador Bruno Lessa e do Leandro Portugal, que foi quem conduziu, né, as audiências do plano diretor. E agradecer a todos os vereadores dessa casa a derrubada do veto por unanimidade, porque o artigo que dizia da questão dos quiosques, inclusive da necessidade da construção do diálogo, da tomada de decisão através do diálogo com a sociedade, ele tinha sido vetado, né? E essa casa fez valer e conseguiu fazer com que se mantivesse no plano diretor. Para finalizar, eu queria tratar de algumas coisas bem específicas relacionadas ao Código de Postura, porque é o que a gente tem hoje de regulamentação para a atuação nos quiosques, né? Então, não tem como se falar de outra coisa. A gente tem a ANELTU e, assim, a gente aproveita e agradece a presença do presidente aqui. A Praia de Charitas, ela tem uma relação direta com a Uneutur, inclusive há lá o pagamento da mensalidade, a Uneutur, para a utilização daquele espaço, né, dos quiosques na Praia de Charita, mas nós sabemos que tem outras praias que não têm isso regularizado. Então, a gente acaba tendo que se deter mesmo no que a gente tem, que é o Código de Posturas datado de 2008, e salvaguardar que já precisa de algumas revisões, né? Então, a gente certamente vai ter algumas sugestões com relação ao Código de Postura e conta com essa casa para apreciar
e ver quais as possibilidades de, num futuro próximo, a gente ter as alterações necessárias no que diz respeito à regularização dos quiosques no Código de Postura. Até porque, quando a gente é fiscalizado pela Guarda Municipal, né, através da CEOP e da Coordenação de Posturas, e eles vão seguir a lei. Só que isso já não se adequa à realidade de hoje, como eu acho que nada mais, no que diz respeito aos quiosques, se adequa à realidade da cidade de hoje. Parece que a gente está parado no tempo lá atrás, a cidade está crescendo e a gente está sempre à margem desse crescimento. E não é o que a gente quer. A gente quer dignidade para trabalhar, condição de trabalhar e de atender a população, para que as pessoas se sintam em casa ao ir a um dos nossos quiosques. Então, assim, o Paulo citou o artigo 190, que fala exatamente da questão de disciplinar o comércio dos quiosques, né, nos logadouros do município de Niterói. Então, a gente já tem aí regularizado a existência e a permissão da existência dos quiosques nas praias. É importante a gente registrar isso. É claro que a gente não vai ficar aqui se prendendo em tudo, a gente procurou pegar alguns tópicos que entendeu ser mais importantes. O próximo seria a questão do artigo 192, que é o licenciamento de quiosques em áreas públicas, será feito pelo órgão competente da administração municipal. E aí, Paulo, registra aqui a nossa grande pergunta, o grande motivo de muita aflição de nós quiosqueiros. A gente precisa definir qual é o órgão da administração municipal que é responsável pelos quiosques, porque a gente não tem isso claro, né? Em Piratininga a gente tem uma situação, em Charitas a gente tem outra, e em Camboinhas a gente tem outra. Então, assim, seria muito importante, e já que a gente tem aqui um representante da Secretaria de Governo, que era com quem a gente estava dialogando, né, nos 2 últimos anos atrás, quem é a entidade do município, qual é o órgão que tem a competência para tratar sobre as questões de quiosque na orla de Niterói. Porque a gente não sabe, ora é com a Neutur, ora é com a Secretaria de Fazenda, ora é com a CEOP, ora é com a Secretaria de Governo, em outros momentos com a Secretaria Executiva. E a gente parece que está num jogo de ping-pong, sem saber efetivamente quem tem um compromisso, quem dita as regras, porque nós não temos dificuldade nenhuma com relação a acordar com as normas e as diretrizes da Prefeitura. Agora, a gente precisa saber quais são essas normas e diretrizes. A gente precisa saber qual é a regra do jogo para a gente poder se adequar a elas. O outro artigo que a gente queria pontuar também, ainda do Código de Postura, é o 199, que fala sobre a autorização para o uso de módulos, que são as mesas e cadeiras, os equipamentos que são utilizados na área externa dos quiosques, que diz que é objeto de regulamentação própria também. A gente também precisa regulamentar isso, porque E isso precisa ser olhado com muito carinho, com muita atenção, com um estudo técnico pertinente. Por quê? A Praia de Charitas tem uma faixa de areia, né, até a margem do mar, reduzida, e a gente tem entendimento disso. Quiosqueiro nenhum quer se apropriar da praia inteira, onde o morador da localidade não possa estender sua canga ou abrir a sua cadeira e curtir aquela praia. A gente quer definir um espaço e que esse espaço seja respeitado, inclusive, pelos ambulantes, né? Porque as nossas praias são tomadas por ambulantes. Nada contra os companheiros ambulantes que precisam trabalhar e garantir o sustento da sua família, mas que, não tenho a menor dúvida, também vem lutando pela regularização do seu trabalho. Então, isso precisa ser definido. Qual é a área, qual é o espaço, definir a quantidade de módulos, né? Que a gente tem uma diversidade muito grande de acordo com as praias, e a gente não está falando aqui que tem que ser uma quantidade para cada um. Por isso, a questão do estudo técnico. A gente precisa, de fato, que seja definido um limite de margem para ser usado, né? Porque, por exemplo, na Praia de Charitas, a gente pode usar, segundo o termo de permissão datado de mais de 20 anos atrás, 15 módulos para atender.
Os quiosqueiros da Praia de Charitas entendem que isso é uma quantidade insuficiente para o verão, né? E dá margem ao uso irregular da praia. Então, isso é uma coisa que precisa ser vista. Piratininga, por exemplo, tem uma quantidade específica para a parte da calçada e uma para a areia. Cambuinhas da mesma forma. Então, essas coisas precisam ser vistas e precisam ser definidas. Há pouco tempo atrás, não me recordo exatamente se entre 15 ou 20 dias, saiu uma reportagem reclamando, por exemplo, das poucas mesas que os companheiros, cadeiras, que os companheiros da praia de Caraí cedem para os seus clientes idosos para tomar uma água de coco. Então, assim, a gente não vê na praia de Caraí um monte de mesa e cadeira esticada ao redor do quiosque, né? Então, assim, às vezes a gente tem lá uma meia dúzia de cadeiras, me corrijam se eu estiver errado, a gente tem representante aqui também, e aí os companheiros não têm água, não têm luz e não têm direito nem de oferecer uma cadeira para uma pessoa idosa sentar e tomar uma água de coco, né? Para além de outras questões que são gravíssimas. E aí, bom que a Clean está aqui, porque os companheiros de Icaraí precisam pagar pela retirada do seu lixo, né? Se fosse só do lixo produzido pelo quiosque, né, poderia se pensar até como coerente, um lixo excessivo por causa do coco e tudo mais, mas eles pagam pela retirada de todo o lixo, porque a população coloca o lixo, quando está caminhando na praia de Caraí, nos galões dos companheiros, né? E aí não tem a coleta pública lá, é paga pelos companheiros. Então, são coisas que precisam ser vistas. O artigo 122 trata dessa questão dos módulos, que a gente precisa definir e regularizar essa autorização, né? E na terceira seção deste código, regulamenta a instalação do uso de toldos. Do parágrafo único da terceira seção, a gente tem lá tratando sobre a colocação de ombrelones e guarda-sóis. E aí vem para uma proposta futura de uma possibilidade de revisão do Código de Postura, por que não acrescentar as tendas móveis, né? Como tem, por exemplo, na orla de São Francisco, né, na Paludo, que tem aquelas tendas, por que isso não pode ser aplicado também para o quiosque, a partir do momento que elas não são fixas e não vão requerer nenhuma obra, nenhuma destruição do espaço público para utilizar? Então, fica a proposta. Eu acho que isso, para além da alteração do Código de Postura, como regulamentação efetiva, pode ser visto pela administração pública, pode ser pensado e autorizado desde já, né, a utilização, porque quiosqueiro não vive só no verão quando tem sol, ele vive também no inverno, quando tem chuva, e a gente também precisa trabalhar nos dias chuvosos. Então, a gente precisa de uma estrutura para atender essa clientela, e essa clientela existe frequentador de praia no período de inverno, que quer ir lá sim tomar um vinhozinho, quer ir lá sim tomar um caldinho, e a gente está lá com as portas abertas para receber. O que a gente quer é condição de trabalho de receber esse público com dignidade. Outra coisa que a gente precisa tratar e que é urgente também, as praias que possuem o termo de permissão, que aí está diretamente ligado à ANELTU, esse termo de permissão, ele precisa ser atualizado, né? Ele data de 20 e poucos anos, esse termo de permissão. Então, a gente precisa rever com relação a esse termo de permissão. Quando a gente vai à Secretaria de Fazenda pedir a expedição de alvará, é requerido do quiosqueiro um termo de permissão que deveria ser expedido pela ANELTU. Segundo a informação que a gente recebe de uma forma muito recente, como teve alguns quiosqueiros que foram lá recentemente buscar dar entrada no seu alvará e conseguir. Eu só tenho notícia de um êxito logrado no alvará, que é do companheiro Levi da Praia de Charitas, que está aqui presente com a gente. E aí a gente precisa definir por que eu estou falando, porque ele paga a ANELTU, foi lá fazer a solicitação de alvará para funcionar, e aí paga também a Secretaria de Fazenda.
Então, assim, em que termos a gente vai ficar? A gente vai pagar os dois, né? Como é que está sendo feito esse cálculo de pagamento? Será que seria possível verificar, como a Neltur faz, um valor para alta temporada, para média temporada, para baixa temporada? Né? Acho que são questões interessantes para a gente pensar e tentar achar um eixo com relação a isso. A gente quer deixar claro que o principal objetivo de estarmos aqui hoje é a construção de diálogo com a Prefeitura. Tá? É garantir uma gestão cidadã com a participação dos quiosqueiros e da APQN, no que diz respeito principalmente aos projetos relacionados à Orla de Niterói. Para tanto, solicitamos, e aí é um pedido mesmo, eu quero registrar dessa forma, já aconteceu quando a gente começou a construir o projeto de Orla, que inclusive o procurador Luciano Matos acompanhou todo o processo, bem como o Ministério Público também acompanhou o processo, os representantes do SPU, e a gente tem, se a gente fosse fazer um livro da história dos quiosques, tem muito material, viu, gente? A gente tem tudo isso documentado, todas as atas documentadas. A nossa antiga presidente, dona Juscirema, presente, que já faleceu, né? Muitos da cidade conhecem a história de luta de dona Juscirema, e ela deixou para a Regina, nossa presidente, todo o histórico de luta de mais de 20 anos, de reportagem, de atas, de ofícios, de tudo que vocês pensarem, de comprovação da construção de um diálogo e da garantia de se continuar naqueles quiosques. E a gente tem isso guardado com muito carinho e a gente tem certeza que isso vai ser objeto de vitória para a luta que a gente vem construindo. Então, assim, a gente quer a implementação de um comitê gestor, onde poderemos, de forma democrática, participar dos projetos, diretrizes e decisões relacionados ao tema da Orla. Tá? A gente precisa definir se a gente vai ter um novo termo de permissão, se vai ser um alvará, e as devidas alterações para a gente poder trabalhar. Porque, por exemplo, segundo o Código de Postura, para você pôr um toldo, você tem que ter uma autorização específica para o toldo e pagar uma licença, uma taxa específica para esse toldo. Bacana, onde eu vou solicitar, quem eu pago, como eu faço, qual é a estrutura, a gente precisa dessas diretrizes para poder fazer. Né? A gente não está pedindo para não cumprir a legislação da cidade. A gente quer as normas, a gente quer cumprir e a gente quer o direito de trabalhar sem ter a faca no pescoço, sem saber se no próximo verão a gente está, porque é isso que se vive há 20 anos. Especialmente queremos garantir o direito ao trabalho e sustento de nossas famílias e de nossos colaboradores. É isso que eu queria deixar e acho importante a gente pensar nessas questões bem pontuais que a gente colocou. Qual é o órgão de governo que é responsável pelo quiosque? Eu não sei se o gestor da Orla está aqui, porque eu não me lembro de ter ouvido o Paulo citar o nome dele. Tá. Como é que é seu nome? O Fernandes da Neltur está me informando que o gestor da Orla, por motivos outros, não pôde estar presente, mas a gente tem, por conta dessa adesão da Prefeitura, um gestor da Orla, que, teoricamente, né, ou para o meu entendimento, deveria ser a pessoa responsável. Mas é isso, eu espero que a Prefeitura representada aqui possa elucidar os nossos questionamentos e, acima de tudo, garantir a nossa permanência, que é o nosso principal objetivo de luta. Ok? Obrigada. Não, se tiver alguma coisa para complementar, você complementa depois, tá bom? Olha só, antes de dar continuidade, além das representações já anunciadas do deputado Flávio Serafini, do gabinete do Bruno Lessa, do gabinete da Verônica, tem também o companheiro representante do gabinete do vereador Paulo Henrique, que está ali assistindo. Queria registrar também a presença do Dr. José Ricardo Lessa, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB.
Eu tô olhando para ela, nem sabia que ela estava com a Talíria. Se eu soubesse, já teria dito. Mas antes de ser representante da deputada federal, Talíria é nossa amiga, que trabalha há muito tempo em questões relacionadas à habitação e etc. Professora Regina Binstein está ali, professora da Universidade Federal Fluminense, companheiro, uma profissão lá muito badalada nos dias de hoje, né, Lírio? Companheiro engenheiro Boechat, secretário regional da... Depois da Lava Jato, o engenheiro está muito em baixa, né? Companheiro Boechat, secretário regional da região oceânica, onde tem várias praias com a problemática dos quiosques presentes. Já tinha anunciado a presença do Dr. Marcelo Ferrari, representante da OAB. Algumas presenças sentidas. Foi, inclusive, contatado, a própria Dulce Galindo tinha nos ajudado nesse contato com o Roberto Rouco, que é o atual gestor, substituiu o Paulo Freitas como gestor da Orla, é a Secretaria Executiva que ele era ligado. A Secretaria Executiva, que é coordenada pelo Axel Grael, tem uma subsecretaria, ou tem um programa, tem um pequeno cubículo que trata de gestão da Orla. Era o Paulo Freitas, que não é mais, é o Roberto Rouco, foi convidado, não está presente. Uma outra presença, mas aí falha do nosso gabinete, nós não conseguimos convocar a tempo, é a representação da CLIM, porque não dá também para a gente discutir ambientalmente, Águas de Niterói. Águas de Niterói. Não dá para a gente discutir orla, quiosque em orla, etc., sem a gente considerar tratamento de esgotamento eventual de esgoto e de fornecimento de água potável e etc., para as atividades envolvidas pelo quiosque. Então, ter a CLIM, enquanto uma concessionária pública, é importante no equacionamento das soluções que digam respeito ao fornecimento de água e tratamento